708.451, dígito 60/2024, uma apelação originária da segunda vara civil da comarca de Ariquemes, apelante senhor Nelson Alexandre Santos Melo, advogado Dr. Ari Batiste, que está aqui presente, e outros. Apelado Banco Toyota do Brasil, advogado do Banco Toyota, que é o apelado Dante Sobrinho. O doutor Ari tem a palavra pelo prazo regimental. É o 50. Escrever no plenário. Tá ligado, doutor, tá ligado. Perfeito. Obrigado, senhor presidente. Gostaria primeiramente de cumprimentá-lo. Tenho acompanhado aqui a sessão e é sempre um prazer poder estar aqui e aprender com vossas excelências. Primeiramente, cumprimentá-lo, doutor José Antônio Robles, cumprimentar também os demais embargadores que compõem essa Câmara Civil. Trago a vossa excelência, devolvo, na verdade, uma matéria que envolve uma ação de busca e apreensão movida pelo Banco Toyota do Brasil S.A., em favor do apelante. É importante destacar desde já que a matéria central desse processo diz respeito à existência ou não de repactuação, ou se estamos aqui a tratar, conforme o juiz Acó estabeleceu, de uma mera expectativa de formalização. E aqui, já de antemão, também deixo claro que essa matéria já foi enfrentada por essa colega da Câmara, em outra oportunidade, no agravo de instrumento, é claro que não com a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação apresenta, e por questões de suficiência probatória, o agravo não chegou a ser provido. Mas é importante, por questões de lealdade processual, que seja enaltecida essa situação. A situação toda envolve, então, a dívida contraída pelo apelante. Essa dívida contraída não foi paga, há um inadimplemento. No primeiro momento, de 16 de agosto de 2024, foi feito o primeiro acordo eixo homologado no juízo Acó, em que daria uma entrada de R$ 38 mil e o restante em R$ 235 mil, que o pagamento deveria ser efetuado até o dia 20 de setembro de 2024. No dia 2 de outubro de 2024, o banco apelado apresentou a manifestação dizendo que houve o inadimplemento e, portanto, pediu ali o prosseguimento dessa busca e apreensão do veículo. No dia 10 de outubro, sobreveio a decisão, e aqui é importante destacar que, embora houvesse um acordo homologado, o juiz, o Acó, não permitiu que o apelante se manifestasse a respeito disso, o descumprimento. Simplesmente o banco apresentou a manifestação, não havia advogado constituído em favor do apelante, e, consequentemente, o juiz deu prosseguimento à execução. No dia 15 de outubro, houve o cumprimento do mandado de busca e apreensão, o veículo assim foi apreendido. Acontece, todavia, e aqui tomei a liberdade também de imprimir trechos da conversação estabelecida entre as partes, o apelante e a representante jurídica da apelada, apontando que, pelo menos até o dia 10 de outubro de 2024, isto é, no mesmo dia, desembargador Paulo, que o juízo deu a decisão, nós tivemos um refinanciamento, uma repactuação desse acordo. Eu peço licença aqui para ler trechos da conversação estabelecida no dia 10, através do aplicativo WhatsApp, da qual, inclusive, o apelado não nega que essa conversação tenha, de fato, acontecido. No dia 10 de outubro, nós temos uma conversação em que o apelante diz: hoje será pago, pode mandar o boleto. Consegue mandar o boleto às 10h30 da manhã. Às 10h34, ela responde à representante jurídica da apelada: claro, estava esperando você confirmar para solicitar a emissão diretamente junto ao banco. Estou aguardando o retorno do responsável pela confecção do boleto. E assim se sucedeu, do dia 10 até o dia 15, 5 dias, o apelante perguntando: bom dia, nada, já, onde está o boleto? Cadê o boleto? E nessa terça-feira, que foi no dia 15, a representante jurídica simplesmente informou: o veículo foi apreendido, estamos aguardando agora informações do oficial de justiça. A proposta de refinanciamento não foi automaticamente cancelada.
A discussão toda envolve exatamente isso. Essa conversação aqui teria ou não, desembargador Rovilson, o condão de estabelecer obrigações entre as partes. Se essa conversação aqui teria o condão de trazer ali licitamente a repactuação dessa relação estabelecida. E aqui chama atenção também, um pouco antes aqui, que o apelante apresentou uma proposta. Essa proposta doutor Rubles, foi recusada pelo banco no primeiro momento, isso lá em meados ainda de setembro, pouco depois, de vencido o prazo do primeiro acordo. O banco ofereceu a contraproposta, falou, o que eu gostaria que fosse admitido fosse uma entrada de 50 mil e 36 parcelas de 7.186,39, sendo o primeiro vencimento dia 30 de novembro de 2024. E isso não se cumpriu. Por quê? Porque o boleto não foi encaminhado. Então, parece que a instituição financeira apelada, em pelo menos 2 oportunidades, ela se favorece de um comportamento não apenas desleal, mas também descomprometido com aquilo que deve ser de mais precioso, que é a relação de confiança e da boa-fé assim estabelecida. Nós temos que lembrar também que o artigo 113, mais especificamente no seu inciso 3, o artigo 422 do Código Civil, enaltece a importância da lealdade e da boa-fé das relações contratuais. Deveria a instituição financeira, doutor Rubles, naquela oportunidade em que o acordo foi firmado e o boleto deveria ter sido emitido, deveria ter comunicado ao juiz Acó que estava em negociação, que a decisão que fora proferida naquele dia poderia aguardar enquanto estavam numa relação que praticamente estabelecida. Havia um acordo existente, com propostas já apresentadas e aceitas, válido, porque nós vamos verificar que o Código Civil estabelece que não há prescrição legal, as manifestações devem ser levadas em consideração. Se não há proibição do acordo ser feito dessa forma, ele não deve ser rechaçado e afastado porque não trouxe as formalidades necessárias. Talvez nem seria exigido de uma pessoa leiga, que não tinha advogado constituído, ter o conhecimento necessário a respeito disso. E digo mais, o veículo já tinha sido pago 60% do valor, já havia sido pago. Então, havia uma necessidade, sim, havia um interesse na manutenção do veículo e na manutenção também do pagamento das prestações. Então, em suma, do nosso entender, o acordo foi firmado, houve ali o descumprimento por parte da apelada de não entregar o boleto bancário. Essa busca e apreensão, portanto, se tornou indevida e, como já enaltecido, em relação à violação aos princípios da boa-fé e também da relação de confiança. Trouxe também, aqui durante os estudos relacionados ao caso, uma situação bastante curiosa e similar, consta trechos do voto do eminente desembargador do Estado do Paraná, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Chamo a atenção aqui apenas para alguns trechos do voto da decisão dele, uma situação bastante similar, envolvendo também busca e apreensão de veículo, e ele diz o seguinte: logo, verifico que o banco recorrente não poderia ter dado prosseguimento à busca e apreensão, enquanto pendente o cumprimento do acordo por parte do apelado. Referida conduta revela ofensa ao postulado da boa-fé objetiva, sobretudo a vedação de comportamento contraditório, que obriga os contratantes a agirem tanto na fase de negociação quanto na execução do contrato, segundo padrões éticos de confiança e lealdade. Portanto, o apelante, ao agir de forma contraditória, traiu a confiança depositada pelo apelado, no sentido de que o bem não seria apreendido, revelando uma conduta claramente abusiva, pois deu prosseguimento à busca e apreensão sem sequer dar oportunidade para que o devedor cumprisse com a contraprestação que lhe era devida, que seria, no caso aqui, o encaminhamento do boleto bancário. O Código Civil também, nos artigos 427 e 428, 428, inciso 1, traz a questão da obrigatoriedade das propostas assim firmadas. O artigo 428, ele ressalva: deixa de ser obrigatória a proposta se feita sem prazo à pessoa presente, não foi imediatamente aceita. Considera-se também presente a pessoa que contrata por telefone ou por meio de comunicação semelhante. Quer dizer, então, significa dizer que, a contrário senso, se
a pessoa imediatamente aceitou a proposta apresentada, isso é obrigatório, isso deve ser observado. E já me estendendo e caminhando já para o final, peço desculpas pela insistência de, mais uma vez, estar devolvendo essa matéria, foi no agravo instrumento, agora no recurso de apelação, mas esse caso ele tem uma amplitude que vai além desse processo de natureza civil. A situação de inadimplemento anterior e aquilo que se sucedeu depois da busca e apreensão, inclusive com a narrativa de que teria entrado dentro do pátio do local onde o veículo estava e retirado esse veículo lá de dentro, é uma situação lamentável, totalmente contrária a qualquer ordenamento e qualquer padrão ético e formal dentro do Estado Democrático de Direito. Isso não tem como apagar, eu não posso voltar atrás. Em relação a essa situação. Talvez, se eu tivesse a oportunidade de orientá-los no momento lá, com certeza esse não seria o caminho. Mas a situação aconteceu. Responderam por crime de roubo e, na sentença penal condenatória, já foram condenados, doutor Robles. O trecho mais importante da sentença penal condenatória foi: o juízo civil indicou que foi legítima a busca e apreensão, que nunca teve repactuação. Então, se foi legítima a busca e apreensão, realmente eu tenho ali uma inversão da posse e, consequentemente, o crime de roubo. Qual o lugar, qual o palco que eu posso rediscutir isso? É aqui, é nesse momento. Eu não posso discutir isso no âmbito criminal, porque não é matéria, não é objeto. Então, esse é o momento. Então, trago essa repercussão, longe de querer transferir responsabilidades, não é competência desta colênia da Câmara, mas é preciso enaltecer os efeitos das decisões que acabam sendo transpostas para outras searas, outros ramos, e, portanto, eu venho aqui a justificar o porquê de tamanha insistência e, muitas vezes, até de ser bastante inoportuno, estendendo o trabalho de Vossas Excelências. Então, concluo dessa forma, de modo a pleitear o provimento do recurso de apelação para que seja reconhecida a repactuação apresentada, julgando improcedente o prosseguimento da busca e apreensão, da ação de busca e apreensão. Em relação aos efeitos práticos disso, o veículo já foi certamente leiloado, já se passaram algum tempo. A questão aqui, doutor Rubens, não é patrimonial. Não é patrimonial. O veículo certamente já foi leiloado, vai quitar a dívida que, eventualmente, tenha se sobressair, devolva-se, se faltar, continua com a execução, com o pagamento. A questão aqui vai muito além disso. Tá? Agradeço a Vossas Excelências a oportunidade, peço desculpa por ter me estendido tanto, e é isso. Obrigado. Obrigado, doutor. Parabéns, foi muito claro nas suas colocações. Eu vou pedir também, doutor, para ser breve aqui, porque nós temos uma pauta hoje bastante extensa. Olha, nós temos ainda tudo isso aqui para... vou fazer a leitura da emenda, mas, assim, se tiver alguma dúvida, depois pode apresentar embargos declaratórios, lógico. E se também quiser cópia, também, amanhã eu também forneço para o senhor a cópia aqui. Não vou te fornecer hoje, porque por conta da correria aqui. Mas eu vou fazer a leitura aqui, eu acho que a emenda explica o que aconteceu lá, o que está acontecendo até hoje. É direito processual civil, uma apelação civil, preliminares de ausência de dialeticidade e de coisa julgada. Por que é ausência de vamos falar da dialeticidade, porque busca e apreensão, pedido de homologação de novo acordo extrajudicial já decidido em agravo anterior, preclusão consumativa, multa por ato atentatório à dignidade da justiça, que o senhor explicou muito bem, subtração de veículo apreendido mediante uso de arma de fogo por terceiro em favor do devedor, do pai, né? Legitimidade da penalidade e recurso desprovido. Caso em exame, apelação interposta contra a sentença que manteve a multa por ato atentatório à dignidade da justiça aplicada em razão da subtração mediante uso de arma de fogo de veículo apreendido judicialmente em ação de busca e apreensão. Foi lá no pátio, onde o veículo estava. Então, 3 questões a serem analisadas. Verificar eventual ausência de dialeticidade recursal. Estou entendendo que não há ofensa a esse princípio, que o recurso foi muito bem apresentado, né? Guardando extrema similitude e com tudo que está sendo dito em termos de inconformismo, estou rejeitando. Examinar a alegação de coisa julgada quanto ao pedido de homologação de novo acordo extrajudicial. O juiz não aceitou
e eu também estou entendendo, porque tudo isso já foi refutado em termos de agravo de instrumento, essa questão, e analisar a legalidade da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Então, vamos lá. Razões de decidir. A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada, pois as razões recursais atacam de modo suficiente os fundamentos da sentença. E o desembargador, viu? Se o desembargador tiver alguma dúvida com relação a essas preliminares, eu explico melhor. Então, ela está sendo rejeitada porque ela guarda coerência com o que está sendo dito na sentença. Estou rejeitando essa preliminar. De coisa julgada, a preliminar de coisa julgada é acolhida uma vez que o tema relativo à homologação do acordo e à caracterização da mora já foi objeto de análise definitiva no agravo de instrumento, eu menciono o número dele, sendo vedada a sua rediscussão. A gente já discutiu isso aqui, essa questão da... Então, eu estou entendendo que é caso de acolhimento desse trecho da coisa julgada. E, no mérito, restou demonstrado que o genitor do apelante subtraiu, com o uso de arma de fogo, já parece que foi até condenado, o bem apreendido e entregue a depositário judicial, conduta que beneficiou diretamente o devedor. O apelante, devidamente intimado, não apresentou qualquer justificativa ou prova capaz de afastar a penalidade. Foi intimado e não apresentou nada, revelando a anuência tácita, a violação ao dever de cooperação processual. A penalidade possui natureza processual e é independente da eventual apuração de responsabilidade criminal. Dispositivo e tese. Recurso de apelação desprovido, sentença mantida. Tese de julgamento. A ausência de dialeticidade recursal somente se configura quando o recurso não ataca de forma específica os fundamentos da decisão recorrida. Ao contrário, atacou muito bem. É incabível ao reexame em sede de apelação de matéria já apreciada em agravo de instrumento com trânsito em julgado, sob pena de violação à coisa julgada formal. A subtração de bem apreendido judicialmente por terceiro em favor da parte configura ato atentatório à dignidade da justiça, legitimando a aplicação da multa do artigo 77, que o juiz aplicou lá, parágrafo 2º do CPC. Então, eu acho aqui que tanto o pai como o filho praticaram condutas aqui que não deveria ter praticado. E eu arremato dizendo assim, nesse contexto, a alegação de violação ao contraditório e ampla defesa configura tentativa de se beneficiar da própria torpeza para invalidar sanção legítima e devidamente aplicada, motivo pelo qual deve ser afastado. Cumpre destacar que a penalidade imposta possui natureza estritamente processual, sem qualquer relação direta com eventual apuração de ilícito penal. O CPC prevê expressamente que a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça não causa prejuízo às sanções criminais cabíveis, consagrando a independência entre as esferas para apreciação da punição, conforme o caso exigir. Diante do exposto, eu estou votando no sentido de negar provimento, rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso de apelação para manter intacta a sentença recorrida e aumentando os honorários em 2%. Esse é meu voto, que já havia sido disponibilizado para Vossa Excelência. Desembargador Wilson Teixeira. Presidente, no Brasil tem alguns sistemas que são extremamente falhos. Eu sou daquela opinião, o desembargador, que eu acho que o Mauro sabe muito bem, que nós temos muitos casos de alienação fiduciária onde precisa notificar a parte, achar a parte, localizar a parte, e basta um dito não procurado, que já não está constituído em mora, e, na minha opinião, o cara é constituído em mora quando ele deixa de pagar. Você tem uma prestação que vence hoje, já não pagou, você está em mora. Isso é uma coisa natural, né? Mas as benesses, as facilidades, foi feito isso. Esse caso é lamentável, porque as consequências da atitude das partes foram graves. É como diz bem, sustenta bem o advogado, mas, infelizmente, isso é fato que não se pode descartar, né? E o argumento dessa proposta de acordos não foi consolidado, né? Porque se tivesse sido consolidado esse acordo, né? Olha, eu estou devendo, não dou conta de pagar, vamos parcelar, vamos ampliar. Não foi consolidado isso. Então, é difícil de analisar. Estou só comentando isso para dizer daquilo que a gente enfrenta no dia a dia, né? Mas é lamentável, mas eu estou de pleno acordo com o eminente relator que
aprofundou bem no caso e até, eu acho que até teve hora que eu estou procurando um jeitinho para ver se amenizava um pouco a situação. Mas é assim mesmo que acontece. Eu acompanho Vossa Excelência. Obrigado, desembargador. Desembargador Paulo Mori. Bom, senhor presidente, eu, de plano, eu quero parabenizar o doutor pela sustentação e já adianto que eu estou acompanhando o relator. Mas eu gostaria de fazer algumas considerações nesse caso aqui. Eu acho que nós temos que partir do princípio da confiabilidade entre partes. Houve um diálogo, está no WhatsApp, está gravado, vai mandar o boleto e não manda. Eu não votei no agravo, ok? Então, a minha situação que me impede de fazer qualquer tipo de consideração sobre esse aspecto da confiabilidade consumidor-empresa é o julgamento do agravo, que já se passou. Então, é só por causa disso que eu estou colocando bem claro aqui, porque, caso contrário, com a devida vênia, o agravo foi julgado, mas eu teria alguns posicionamentos diferentes. Então, estou acompanhando o relator. Só esclarecimento, desembargador Paulo Mori, que eles ficaram nessa conversa e não fizeram. Não, sim, não, eu vi isso aí. Entendeu? Mas eu acho que essa conversa também merece uma atenção. Merece. É só isso, é só isso. Não, tudo bem, Tá? mas na época, quando nós apreciamos isso, então a CPC ele permite a consignação no banco, não precisa nem entrar na justiça, ou judicialmente. Não faz a consignação do que entende que está. Aspecto aí, Oswaldo Rubens, eu estou de total concordância. Total concordância, entende? Então, o que eu penso, eu acho que tem que preservar a questão da confiança entre as partes. Acho que isso daí é muito importante, né? Se o camarada... Mas eu não vou entrar nesses detalhes. O Estatuto da Ordem dos Advogados, lá no artigo 7º, se eu não me engano, ele fala sobre a questão da ética, né? Então, aí do advogado, né? Eu vou te mandar, e não manda. E não tinha licença, não tinha advogado, excelência, também. Ele não tinha advogado constituído à época. Mas hoje em dia está difícil mesmo, né? Fez o acordo, está aqui, ó. Não, Microfone, excelência. O Supremo, recentemente, já está dizendo o seguinte: está em mora, não pagou, pode apreender o bem, independente da justiça. Vai fazer através dos cartórios. Pois é, a lei. Através de cartório. é isso mesmo. Mas a lei é dura, mas é lei, né? Bom, então, eu vou proclamar o resultado preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada e preliminar de coisa julgada acolhida. No mérito, recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido nos termos do voto do relator à unanimidade. Doutor Ari, muito obrigado pela participação. Obrigado, excelência, senhor presidente. Bom trabalho a todos. Obrigado, bom trabalho, obrigado. Processo número 55 da pauta.